Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, nossa aula de hoje a gente vai falar sobre matéria e suas propriedades, certo? Vamos ver a definição do que é matéria e que propriedades são essas. Vamos estudar as propriedades gerais, as propriedades funcionais e as propriedades específicas. Vamos lá. Matéria e suas propriedades, como defini-la? Então, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, a parede. Então, a parede está ocupando lugar no espaço e tem massa. Então, é matéria. O carro. O carro também está ocupando lugar no espaço e tem massa. Então, é matéria. O homem. Então, o homem e todos nós seres humanos temos massa e ocupamos lugar no espaço. Então, isso significa que também somos matéria. Então, essa é a definição de matéria. Tudo aquilo que tem massa e que ocupa lugar no espaço. Então, a matéria, ela tem suas propriedades. E a propriedade que vamos ver agora, chamamos de propriedades gerais. Essas propriedades gerais, elas são definidas como toda espécie de matéria, ela tem essa propriedade geral. Elas podem ser, vamos estudar alguma delas. Então, impenetrabilidade, massa, extensão, elasticidade, indestrutibilidade, inércia. Vamos também divisibilidade. Então, a primeira propriedade que vamos estudar, que vamos ver agora, é a massa. O que estuda a massa? A massa significa que é a quantidade de matéria de um corpo. E essa quantidade de matéria, ela é definida, ela é calculada por um instrumento. Esse instrumento chama-se balança. Então, a balança, ela vai quantificar essa quantidade de matéria, quantificar em valor numérico. Por exemplo, quando queremos descobrir nossa massa corpórea, então descobrimos o valor numérico através da balança, certo? Então, essa aqui é a massa, definição de massa. Depois vem a outra propriedade chamada de volume. Já o volume significa que é o espaço ocupado por essa massa. Temos aí balões, então a matéria vai ocupar todo o espaço do balão. O copo, então a matéria vai ocupar todo o espaço do copo. Uma taça, então ela vai ocupar todo o espaço dessa taça, certo? Então, o volume é isso. Então, a matéria vai ocupar todo o volume de qualquer recipiente. Depois vem a propriedade chamada de impenetrabilidade. O que significa isso? Que dos corpos, eles não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Se, por exemplo, eu sento numa cadeira, então outra pessoa não pode sentar ao mesmo tempo nessa mesma cadeira. Então, essa que é a propriedade chamada de impenetrabilidade. Depois, vamos visualizar agora a divisibilidade. O que é a divisibilidade? Significa que a matéria, ela pode ser dividida, ela pode ser quebrada, dividida em porções menores, ou seja, em partículas menores. Então, essa propriedade que chamamos de divisibilidade, certo? Depois, vamos ver outra propriedade também classificada como propriedade geral, que é a indestrutibilidade. O que significa isso? Certo? O que significa essa propriedade? Significa que a matéria, ela não pode ser destruída, ela pode ser transformada. Por exemplo, temos aí uma queima, né? Então, a madeira, ela é queimada, ela é transformada em carvão, em fuligem, ou seja, ela não foi destruída, ela foi transformada, certo? Depois vamos estudar as propriedades, agora são as propriedades específicas. Então, através dessas propriedades específicas é que descobrimos substâncias, podemos identificar qual é a substância que queremos descobrir, certo?
São elas propriedades organolépticas, físicas, químicas e funcionais. As propriedades organolépticas são aquelas que atingem os nossos órgãos de sentido, como, por exemplo, a cor, o sabor, o brilho, o odor. Atinge os nossos órgãos da visão, né, da audição, do paladar, do olfato. E também temos as propriedades físicas, que são, por exemplo, o estado sólido, líquido e gasoso. E também as propriedades químicas, por exemplo, aquelas que conduzem corrente elétrica, como a condutibilidade, né? Então, observe o seguinte, que essas propriedades físicas, a matéria, ela não é modificada, certo? Então, por exemplo, como propriedade física, a cor, né? O cheiro, o estado físico, o brilho. E temos também como propriedades físicas as temperaturas de fusões e temperaturas de ebulições das substâncias. O que são essas temperaturas? Então, por exemplo, a temperatura de fusão é a temperatura em que uma substância ela passa do estado sólido para o estado líquido. Já a temperatura de ebulição é a temperatura em que uma substância ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, para o estado de vapor, certo? Então, temos também como propriedade física a densidade, certo? Então, a densidade ela é definida como a relação entre a massa e o volume da solução. Então, é através também da densidade que podemos comparar se uma substância ela é mais densa do que outra, certo? Se ela vai fundar ou ela vai flutuar. Quem é mais denso afunda, quem é menos denso flutua, certo? Depois dessas propriedades físicas, vamos estudar agora as propriedades funcionais. Essas propriedades funcionais são propriedades em que elas têm características de determinadas funções. Então, se eu falo, por exemplo, eu digo que o limão é azedo. Então, essa característica de azedo está se referindo aos ácidos. Quando eu falo que o sal, ele fundido, ele conduz corrente elétrica, ou seja, é uma característica de uma função chamada de sal, certo? Então, isso aqui define propriedades funcionais. São características que vai determinar aquele tipo de função orgânica, tá certo? Então, pessoal, essa explicação, né, sobre matéria e suas propriedades. Qualquer dúvida é só falar comigo, certo? Estou enviando também atividades para vocês responderem e depois mandarem para mim, tá bom? Bons estudos!